meus amores! Vamos para mais uma aula de hoje? E hoje a gente vai fazer a correção da nossa aula de geografia da semana passada. Então, abre aí, pega teu livro de geografia e abre na página 26 para a gente estar fazendo a correção, ok? Lembrando que a página 26, a primeira, a segunda e a terceira questões, todas são respostas pessoais. Então, é o que você acha, é a sua opinião sobre cada pergunta aqui. Então, tia não vai responder, porque é o que você acha. A resposta pessoal eu não vou mexer, eu respeito a resposta pessoal de cada um deles. Então, automaticamente nós vamos para a página 27, ok? Observe a paisagem abaixo e aponte qual é a natural e qual é a modificada. A gente aprendeu a semana passada sobre paisagem natural e paisagem modificada. E a paisagem natural é aquela em que a natureza não foi mexida, né? Continua do jeito em que foi criada. E a modificada é quando o homem precisa mexer para construir alguma coisa. Então, dessas duas figuras, qual é a natural e qual é a modificada? A gente vê que a primeira imagem, ela tem um rio, ela tem árvores, mas ela tem casas construídas. Então, essa primeira é a modificada. E a segunda, a gente vê uma natureza, uma cachoeira, então essa segunda é a natural. Quinta questão. Analise a imagem abaixo e depois leia atentamente. A gente tem aqui uma imagem de um espaço desmatado, né? E temos um texto abaixo. Nas matas ou florestas, os animais e vegetais vivem em equilíbrio e harmonia. Quando há o desmatamento, o solo fica desprotegido e, com isso, os vegetais não crescem e os animais não têm alimentos para sobreviverem. Agora responda. A. O que é desmatamento? Resposta é a derrubada de árvores e plantas. Letra B. Que consequência o desmatamento traz para o solo, os vegetais e os animais? Resposta. O solo fica desprotegido e sem condição de uso, os vegetais não crescem e os animais ficam sem comida, assim, morrendo e não podendo sobreviver. Página 28, nós vamos começar o nosso assunto de hoje, já que já fizemos a correção da aula da semana passada. E hoje a gente vai estudar sobre relevo. O que é relevo? A gente sabe que a Terra, ela tem várias formas, né? E se apresenta de diferentes maneiras. Então, a gente nunca vai encontrar a Terra sempre plana, assim, retinha. Tem várias oscilações. Então, acompanhe a leitura aí no livro comigo. A parte da Terra onde existe solo, apresenta-se diferentes formas. Alguns lugares são elevados, outros são baixos. Uns são planos e outros ondulados. Dá-se o nome de relevo ao conjunto de forma do terreno na superfície da Terra. Aí a gente tem aqui uma imagem onde a gente vê vários tipos de terrenos. A gente vê montanhas, a gente vê montes, a gente vê planícies, onde tem pequenas montanhas, mas tem o declínio. A gente vê um terreno plano, lisinho, mas a gente vê terreno também ondulado. Então, a natureza em si, a terra em si, ela não é toda uniforme. Ela tem vários tipos de terreno. E para esses terrenos é dado o nome de relevo. Esse conjunto de formas é dado o nome de relevo. E vamos ver agora as formas de relevo. Há diferentes formas de relevo na superfície terrestre, sendo as principais planícies, planaltos e montanhas. Então, essas três formas são as formas principais de um relevo: planície, planalto e montanhas. O que são planícies? Apresentam terras com pequenas altitudes e planas ou apenas levemente onduladas. Aí você visualiza aqui essa imagem
onde tem pequenas montanhas, né, pequenas elevações, mas que também tem uma parte plana logo mais abaixo. E o que são planaltos? Apresentam terras mais elevadas do que as planícies, mas também planas ou levemente onduladas. Então, é um pouco mais alto que a planície, mas também tem terras planas e levemente onduladas. Só que a parte da montanha, da planície, é mais baixa que o planalto. Página 29. Montanhas. São grandes elevações de terra. No Brasil, nós não temos montanhas. Incrível, né? Eu achava que aqueles montes que a gente vê na televisão, poderiam ser considerados como montanhas, mas não. Eles são considerados como montes. No Brasil, não temos montanha, não há ocorrência recente de montanhas. Então, existem ainda as variantes do relevo, que são mudanças ocorridas no decorrer do tempo geológico. Seguem alguns exemplos. Então, existem aqueles que mudam com o tempo, né? De acordo com o tempo, de acordo com o que acontece com o tempo, com as chuvas, com o vento. Então, tem a mudança de imagem, né? Como nós temos aqui as depressões. Essa depressão aqui não é a doença não, tá, gente? São depressões. O que são depressões, geograficamente falando? São terrenos que possuem altitudes rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor. Altitudes rebaixadas que está a área em relação ao seu redor. Então, quando tem aquele rebaixamento de terra, aquilo é uma depressão. Por exemplo, tem aqui a terra e aqui tem aquela leve ondulação, é chamado de depressões. Vale são terrenos menos elevados, localizados entre montanhas ou morros. Então, montanhas dos dois lados, montanha aqui, montanha aqui. O que tem aqui são chamados de vales, ok? Um vale é aquilo que é um terreno que fica entre as montanhas ou morros. Monte são elevações de terra menos acentuada que uma montanha, quer dizer, é alto, mas não tão alto quanto uma montanha. É uma elevação grande, mas não ao nível de uma montanha. Ilha, todo mundo sabe o que é uma ilha, que é aquela porçãozinha de terra rodeada, né, por rios ou lagos e oceanos. Então, a porção da terra mais elevada do relevo dos oceanos, rios e lagos. Aquele pedacinho de terra que está rodeado de água são chamados de ilha. Cordilheira são conjuntos de montanhas relacionadas entre si. É quando tem várias montanhas no mesmo ambiente. Várias montanhas, uma grande, outra grande, outra maior ainda. Várias montanhas no mesmo local. Aquilo é chamada de cordilheiras. Vamos agora para a página 30, e onde iremos ver a ação humana no relevo terrestre. Então, o homem mexe na natureza, mexe também na questão do relevo. Então, como se dá a ação do homem no relevo terrestre? Acompanhe a leitura comigo. A maioria dos seres humanos habita em áreas mais planas da superfície terrestre, pois esses locais facilitam as construções de cidades e estradas, o plantio e a criação do gado e etc. Para melhorar suas condições de vida e satisfazer suas necessidades, o ser humano precisa constantemente modificar o relevo natural, construindo barragens, túneis, desviando o curso do rio e etc. Mas é importante ressaltar que os próprios elementos naturais, como o vento, a chuva e a água do mar e dos rios, agem sobre as rochas, modelando o relevo. Então, a gente sabe que o homem ele precisa
construir, né, para o seu bem-estar, para a sua necessidade. E eles constroem. Eles desviam rios, acabam aterrando rios para poder fazer o desvio do rio e poder ali passar uma estrada. Você vê alguns, naqueles lugares que tem pontes sobre os rios. Aquilo é uma modificação que o homem fez. Ele construiu uma ponte para poder atravessar o rio. Então, são coisas que o homem acaba agindo na mudança do relevo. E tem aquelas mudanças naturais em que o próprio tempo, a própria água, a própria chuva acaba modificando. A gente vê aquelas pedras na praia, cheias de buraquinhos. Por que elas têm aqueles buraquinhos? De tanta água do mar bater e ela fica modificando, a água vai batendo naquela rocha o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aquela rocha acaba cedendo e fazendo várias perfurações. Então, são ações em que o tempo modifica e ações que o homem modifica no nosso relevo, certo? Então, vamos lá para a nossa atividade, página 30, nós estaremos trabalhando da página 28 até a página 31. Lembrando que a 28 e 29 é o assunto e a partir da página 30 é a atividade, ok? Primeira questão, complete a frase abaixo com as palavras do quadro. Nós temos no quadro aqui 3 palavras, relevo, terreno e superfície. Você vai pegar essas 3 palavrinhas e completar essas frases aqui abaixo, ok? Dá-se o nome de ao conjunto de formas do, na, da terra. Então, pega essas 3 palavrinhas e encaixa nessa frase aí. Segunda questão, relacione corretamente conceituando as formas do relevo. Nós temos A para planície, B, planalto, C, montanhas e D, depressões. Você vai ler essas frases aqui abaixo e vai classificar se ela é planície, montanha, planalto ou depressões. Coloca A, B, C ou D, ok? Página 31. Procure no caça-palavras o nome das principais formas de relevo. Lembra que nós falamos que são 3 principais formas? Planície, planalto e montanha. Então, procure essas 3 principais formas de relevo no caça-palavra e circula. Quarta questão. Marque um X. Como é chamada a porção de terra mais elevada do relevo dos oceanos, rios e mares? Muito fácil essa. Lê aí as opções e marca um X para aquela que classifica a elevação do relevo dos oceanos, rios e lagos. Quinta questão. Escreva nos quadrinhos o nome das variantes do relevo abaixo. A. Conjunto de montanhas relacionadas entre si. Como é chamada o conjunto de montanhas, um local onde tem várias montanhas juntas, como é chamado? Escreve aí nos quadrinhos. B. Terreno menos elevado, localizado entre montanhas e morros. Lembra? Entre as montanhas tem um terreno que ele é chamado de... Então, escreve aqui, são 4 letrinhas apenas. Sexta questão. Observe a imagem e complete as alternativas com o nome das formas e variantes do relevo. Aí nós temos a imagem, onde tem as bolinhas, né? As numerações, e vocês vão classificar aqui ao lado quem é o número 1. O número 1 ela está relacionada aqui. O número 2 é o quê? Então nós temos planície, monte, montanha, cordilheiras e vale. São 5. Desses 5 você vai classificar quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4, quem é o 5. Ok? E assim nós terminamos a nossa atividade de hoje, a nossa aula de geografia sobre relevo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre as questões, volta lá no assunto, dá uma lida, assista a aula novamente. Tia, não entendi. Liga para mim, passa o zap que a gente tira dúvida, ok? Então, eu espero que vocês continuem bem, que vocês se cuidem em casa e que tudo isso passe o mais rápido possível para a gente voltar e
estar junto todos os dias, como a gente fazia antes, ok? Beijos, se cuidem, amo vocês.